E aí, pessoal, Dr. Labinas por aqui. Vou fazer um vídeo hoje sobre a diferença de pânico com agorafobia, justamente porque muita gente tem questionado isso aqui no próprio YouTube, também lá no Dr. Guilherme Labinas do Instagram. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas patologias, esses dois transtornos mentais e o que eles diferem um do outro. Lembrando, é muito comum a pessoa ter pânico e agorafobia, então é muito comum esses transtornos mentais se casarem, mas existem suas diferenças. Então vamos lá. O que seria o transtorno de pânico? Eu inclusive vou citar aqui para vocês o que o Manual Diagnóstico DSM fala sobre isso, vou citar todos os sintomas que ele tem, tá bom? Então, uma crise de pânico é um ataque súbito, inesperado, normalmente com duração de alguns minutos, em que a pessoa sente um medo ou um desconforto intenso, inclusive com a sensação de que ela pode morrer, ou ter um infarto, ou ter um AVC, algo nesse sentido, associado a pelo menos 4 dos sintomas que eu vou citar agora para vocês. Então, tem que ter essa sensação, uma crise de pânico, que eu falei para vocês, junto com os sintomas físicos. Então, vamos lá. Eu dividi aqui para vocês em do coração. Então, a pessoa pode ter palpitação, sensação de coração acelerado, né, essa taquicardia. Ela pode ter a sensação de sudorese intensa, tremores ou abalos pelo corpo. Ela pode ter a sensação de dispneia, que é essa falta de ar, a sensação de que a respiração está meio curta, sufocamento. Muita gente fala que sente, fala, nossa, doutor, a respiração começa a ficar muito curta, parece que eu não vou conseguir encher meu pulmão. Isso é muito comum. Aliás, esses 4 são parte dos sintomas mais comuns. Vamos seguir baseado aqui no que o DSM fala. A gente tem a sensação de dor ou desconforto torácico, por isso que é muito comum a pessoa falar que ela está infartando, que ela está tendo algo do coração. Porque ela sente o coração acelerado, a taquicardia, né, a dor no peito e a falta de ar, e muitas vezes ela sente o que eu vou citar daqui a pouco para vocês, que é o formigamento, então ela tem a sensação de que de fato ela está infartando. Depois então da sensação do desconforto, é a sensação de náusea, de desconforto abdominal. Ela também tem a sensação de vertigem, de tontura, de instabilidade postural, como se ela fosse cair, como se ela fosse desmaiar. Um outro conjunto de sintomas, também muito comum, é a sensação de ondas de calor, calafrios. Ela tem essa sensação de que tá vindo. Muita gente fala que vem de baixo para cima, assim, subindo pelo corpo essa onda de calor. Aliás, se você já teve essas crises, já teve esses sintomas, deixa aqui no comentário, vocês vão ver como é muito comum. Inclusive o pânico, essas crises que eu tô falando, a crise de pânico, acontece em 1 a cada 4 pessoas. Então deixa aqui nos comentários a sua vivência sobre isso. E se você já gostou do vídeo, já deixa seu like. Aliás, muito importante, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão tendo essas queixas, porque é importante que ela reconheça que é uma crise de pânico, inclusive para que ela consiga buscar ajuda. Ou você está tendo isso, compartilha para que as pessoas validem aquilo que está acontecendo com você e entendam aquilo como uma patologia, porque muita gente às vezes não crê, acredita que esses quadros psiquiátricos não são nada, né? Mas vamos lá, vamos continuar então falando desses critérios diagnósticos. Então, falei dos calafrios, é comum também a sensação de parestesia, que é o formigamento, a pessoa tem a sensação que está formigando, muito comum no braço, como eu adiantei para vocês naquela hora, faz com que a pessoa ache que ela está infartando. Um outro sinal e sintoma é a desrealização, que é a sensação de que o ambiente onde ela tá tudo muito estranho, tá tudo muito fora. E finalmente a despersonalização, quando ela tem a sensação de que ela está estranha a si mesma, ela não se sente presente dentro de si, como às vezes até se olhasse em terceira pessoa, tá bom? E finalmente, o que eu havia falado no começo, o medo de perder o controle e o medo de morrer. Isso é uma crise de pânico. Agora, se você tem essa crise e você tem mais de uma crise ao longo de um mês e essas crises vêm com uma sensação de evitação, você começa a evitar, ou evitação fóbica que a gente fala, você começa a evitar situações em que você acha que poderá ter a crise. Então, se teve uma crise na academia, você começa a ter medo de ir na academia. Aliás, muito comum. Até se você já teve isso, deixa aqui nos comentários. Você começa na academia, tem medo de ir para academia. Teve uma crise no carro e aí tem a sensação de que se você pegar o carro novamente, você vai ter uma nova crise. Passa num túnel, sensação de que vai ter uma nova crise. Você começa a evitar essas situações. Ou você começa a ter um medo persistente de ter novos episódios. Então, você começa a muitas vezes ficar pensando, nossa, eu vou ter um novo episódio, vai acontecer isso de novo. Isso se chama transtorno de pânico, tá? Transtorno de pânico está muito associado à agorafobia, mas a agorafobia é um outro transtorno mental à parte, tá bom? E o que seria a agorafobia? Pensa nela como uma patologia relacionada ao medo dos lugares em que eu fiquei inserido. Eu vou citar aqui, eu tenho aqui para vocês, vou citar os critérios diagnósticos, mas eu quero que vocês entendam como funciona a patologia. Ela é uma patologia, então, que a pessoa tem medo, de repente, de estar em ambientes com muita gente, tipo filas, estádio de futebol, shows,
teatro, cinema. Então ela tem medo desses ambientes. Algumas têm medo até de ficar em situações, em lugares que parecem mais apertados, tipo um ponto de ônibus, ali, muita gente num ambiente menor, aquilo gera desconforto. Outras pessoas têm o medo de ficar em grandes espaços abertos, e essa sensação de uma coisa muito de um horizonte muito grande, aquilo também gera desconforto. Então, o que é a agorafobia? É esse medo ou intenso de você viver pelo menos 2 situações de desconforto ambientais, tá bom? Então, é o que eu falei para vocês. Então, quando você tem 2 ou mais dessas 5 situações, a gente fecha o diagnóstico para agorafobia. E o que seriam essas situações? A primeira, por exemplo, é o uso de transporte público. Algumas pessoas, elas têm medo de andar em ônibus, em automóveis compartilhados, né? E nesses aplicativos de automóveis, ela tem sensação de desconforto, se sente presa no ônibus, presa no metrô, presa no trem, presa nesses carros de aplicativo, né? Então, a segunda situação é quando ela está em filas. Ela se sente muito desconfortável se ela tem que ficar esperando numa fila, seja numa fila de supermercado, seja numa fila de um banco, aquilo gera muito desconforto, tá bom? Uma terceira situação são os espaços abertos, né? Ela tem medo de ficar, como eu falei para vocês, medo de ficar em campos, em mercados, nesses espaços muito grandes, muito amplos, gera desconforto. Uma outra é o desconforto em lugares mais fechados, assim. Então, ela vai, como eu disse para você, vai em loja, vai em cinema, vai em teatro, vai em lugares muito fechados, shopping, é muito comum em shopping, muito comum em teatro. A pessoa tem isso e gerando os sintomas ansiosos. E, finalmente, o que falta é essa sensação de não conseguir sair de casa sozinha. Ela está ela está em casa, ela está confortável. Ela tem que sair de casa, ela tem medo. Medo por quê? Medo de passar mal, medo de ter uma crise de pânico, medo de ficar ansiosa, quando precisa se expor. Então, muitas vezes ela acaba ficando dependente do outro para sair de casa, não consegue mais sair de casa sozinha. Bom, então, se ela começa a ter essas situações e ela também começa a ter a evitação fóbica, que é, como eu disse para vocês, evitar esses lugares com medo de ter uma crise, isso é agorafobia. Então, essas são as 2 diferenças. E olha que interessante, como eu disse para vocês, na agorafobia a pessoa vive um medo intenso, uma ansiedade intensa, e às vezes ela até tem crises de pânico. Então, não só elas podem ser diferentes, as patologias são diferentes, como elas podem muitas vezes se sincronizar e a pessoa acaba tendo um transtorno de pânico com agorafobia, por exemplo, tá bom? Inclusive, a gente chama isso de um especificador. A pessoa tem pânico e, além disso, tem agorafobia dentro do pânico dela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse para vocês, deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Se você quiser que eu fale um pouco sobre tratamento, que é baseado em antidepressivos, também pode deixar aqui. E não esquece de seguir no canal, de se inscrever e também se inscrever nos meus outros canais, lá no Instagram, por exemplo, como o Dr. Guilherme Labinas, tá bom? Bem, é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.